Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha, você está no Arco 43 Podcast, no nosso especial aqui, conversando com gestão, conversando com todo mundo que quer entender um pouquinho mais desse por trás, né, da sala de aula, o que acontece, como que o professor pensa, como que o gestor pensa. Esse é o nosso momento. E hoje, especialmente, falaremos sobre um tema que nós estamos sempre conversando, porque precisa ser conversado sempre. A ideia é justamente essa: falar sobre formação continuada de professores. E comigo, sentada à minha destra, está ela, a formadora, a preferida de Paulo Freire, Regina. Que delícia, Keller! Estamos aí, né, com um assunto que não tem fim. Eu falo que esse assunto ele tem que ser permanente, contínuo, para sempre, nunca pode terminar, não pode, né? A gente tem que continuar sempre, não é uma coisa fácil, né? As pessoas, nossa, formação de professores é muito difícil, muito complexo, requer muito estudo, muito conhecimento, a gente nunca está preparado, enfim. Se eu ficar aqui, eu falo o programa inteiro, mas hoje eu tenho certeza que, né? Eu já vou até aqui dar um spoiler. Uma convidada que vai nos ajudar e vai nos ajudar muito. Se você tinha dúvidas, não terá mais. Não é, Esse é o Keller? momento, exatamente. Porque temos a nossa primeira convidada aqui Uhum. no Arco 43 na gestão. Estamos com a presença dela, que é uma figura carimbada, todas as temporadas do Arco, sempre passou por aqui, conversou conosco, nos ajudou muito a entender muita coisa. Estamos com a Francisca Paris, que é mestre em educação pela Universidade Federal de São Carlos, especialista em psicologia pela Universidade de São Paulo, graduada em pedagogia pela Barão de Mauá, atuou como professora desde a educação infantil até o ensino superior, orientadora educacional, coordenadora pedagógica de escola pública, presidente do Conselho Municipal de Educação e Secretaria de Educação de Ribeirão Preto e autora de materiais didáticos e consultoria pedagógica também. Então, muito bom ter você aqui, Francisca. Tudo certinho? Pronto para esse papinho? Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia aí, meus companheiros de bancada, não é? E olha, para dizer para vocês que eu tenho mais dúvida do que qualquer certeza, porque eu acho que no mundo de hoje, quem tiver qualquer certeza está perdido. O que eu tenho são indagações, são dúvidas que eu vou aí compartilhar com vocês. E quero também cumprimentar esses colegas que estão aí nos assistindo, né? Em qualquer dia, em qualquer horário, quando der, mas que estão aí compartilhando com a gente desse momento importante de pensar a educação, que isso faz a diferença, né? Quando dois ou três se juntam para pensar, alguma coisa pode mudar. Então, estamos dispostos a isso, Kelly. Perfeito, perfeito. Vamos lá, bora pro nosso papo. Fique conosco que nós já começamos. Olá, professores! Temos uma mensagem importante para vocês sobre o processo de escolha do PNLD 2026 para o ensino médio. Queremos garantir que vocês estejam bem informados sobre todas as etapas e prazos desse processo essencial. Nós, da Editora do Brasil, estamos ao seu lado, fazendo o possível para facilitar o seu dia a dia e, junto com vocês, transformar o país pela educação. Os professores têm dois tipos de escolha ao longo do programa. Categoria 1, livros didáticos por área de conhecimento. E categoria 2, livros didáticos de projetos integradores. Vamos trabalhar juntos para garantir que a escolha dos materiais didáticos seja um sucesso. E assim, contribuir para uma educação de qualidade e um futuro brilhante para os nossos estudantes. Ser professor dá trabalho, que fique muito claro, é um trabalho, né? Você trabalha ou você só dá aula? A gente trabalha, dá aula, constrói aula, corrige aula, escreve aula, estuda aula, nós fazemos de tudo. E a profissão docente, ela exige muito mais do que conhecimento técnico. Ela exige atualização constante. Você se formou, você não terminou, né, o caminho para ser professor. Você começou, você foi autorizado a começar diante da lei, diante do Estado, né, diante dos órgãos competentes e por aí vai. Então é muito importante ter a atualização constante, escuta ativa, capacidade de se reinventar diante dos muitos desafios
cotidianos, que não são poucos. Por isso que a formação continuada ela é uma ferramenta essencial para que os professores sigam confiantes, para que eles sigam preparados, engajados ao longo da carreira. E a nossa ideia hoje é conversar um pouco sobre esse tema, né? E é muito importante conversar nessa casa, que é uma casa da Editora do Brasil, que está na linha de frente, né, da educação há muito tempo, trabalhando com materiais, construindo materiais, apoiando o professor, apoiando o desenvolvimento profissional dos professores também, que é a outra linha de frente da educação que está aqui conosco. E a Editora do Brasil está há mais de 80 anos colaborando com o fortalecimento do ensino no país, né? Tem investido em múltiplas frentes de apoio à educação continuada. O Arco 43 é uma forma, revistas, livros, né, espaços permanentes de escuta e troca. Então é a casa para a gente conversar sobre o tema de educação continuada, né, para o professor. Não tenha dúvida nessa formação continuada para a gente. Então, vamos explorar um pouquinho disso. E para começar, vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, aproveitando que eu estou com duas gigantes da educação que trabalham na linha de frente da educação há muito tempo. Sempre se falou sobre educação continuada? Acho que essa é a primeira pergunta. Regiane, me ajuda a entender. Fran, logo depois, por favor. Sempre, assim, sempre. Educação continuada, professor, formação continuada. Sempre foi um tema? Sempre se falou sobre isso? Sempre, Kelly. Ótimo. Sempre. Acho que você colocou uma coisa aí, né? Professor formou-se. E aí, você tem que imaginar assim, foi dada a largada. E essa largada, ela é complexa, não é? Você tem que, eu falo, né? Eu gosto muito do Antônio Nóvoa, quando ele coloca a questão do professor. Professor é um profissional. Isso tem uma profundidade, parece ser redundante, mas não é, né? Porque o que é ser um profissional? Um professor profissional. Gente, professor é professor, não é? A gente hoje olha, né, para essa profissão. Ah, é um mediador, é um facilitador, em alguns momentos, ele é isso, mas ele é professor. E para ser professor, né, você tem ali não são receitas, mas você tem que saber muito bem a sua disciplina. Então, se você Sim. dá aula de matemática, você tem que saber muito bem matemática. Ah, tem algumas coisas, mas você vai buscar, né? Se falta algo, você tem que buscar. Se é de história, pedagogia lá, né, os anos iniciais, que é onde eu hoje estou diretora, eu tenho que estar o tempo inteiro em busca de melhorar este meu conhecimento para então contribuir nesse processo de ensino e aprendizagem das crianças, dos adolescentes. E isso requer didática, metodologias, e eu tenho que estar o tempo inteiro, então, me aperfeiçoando, porque o Keller não aprende do mesmo jeito que a Francisca. E não adianta. E cada vez, século XXI, ó, né, eu brinco sempre aqui, acabou, não dá mais. Tem coisas que você tem que estar além, mesmo que você fale, não, eu não, tem que estar além. Os desafios são gigantescos. A sala que eu tenho em 2025 não será a sala que eu vou ter em 2026. Isso é certeza. Ou talvez agora em agosto, quando virar o semestre. Então, isso parece que, Regiane, mas você fala isso dá até medo. Não é para ter medo, é para a gente ter cada vez mais coragem e se reconstruir-se o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Você fala, desde quando você se formou, se fala em formação continuada, em formação permanente, sempre, né? Lembrando que eu vim do antigo magistério, então, na época, com o meu segundo grau, né, eu já era professora. Olha isso, Surreal, não né? é? Então, aí veio ainda bem a LDB em 1996, né? E aí, então, exigiu-se que tivéssemos uma graduação, né? E aí as coisas, você fala, mas, né, olha como é que está a graduação hoje, né, a formação inicial. Mas se a gente for ver toda e qualquer profissão, né, a formação inicial não é o mínimo. Uhum. Vamos pensar na BNCC que a gente discute o tempo inteiro que é o mínimo? É o mínimo, né? Os estados têm seus currículos, as prefeituras têm seus currículos, e a gente vai ampliando tudo isso. A mesma coisa é a formação, não é? Eu vou, no decorrer da profissão, ampliando. E esquece, você nunca vai parar, né? Eu brinco e falo, passei do meio século e não sei absolutamente nada.
se eu olhar para o estudante que está na minha escola hoje, se eu olhar para o meu docente, que eu tenho que ajudá-los a trabalhar, né, trabalho com as formações, que eu preciso contribuir, né, para que o conhecimento dele também seja ampliado, eu sei o mínimo. Eu tenho que continuar correndo atrás, sempre. Então, Keller, é fácil? O que você acha? Trabalhoso, né? Trabalhoso. Mas eu já fiquei Trabalhoso. feliz só de ouvir que é algo que, pelo menos na sua experiência, sempre esteve presente, né? Isso é uma coisa que eu achei bem bacana. E pra você, Francisca, sempre esteve presente? Sempre foi uma discussão também? A Regiane é mais jovem que eu, né? Então, na formação dela já teve presente. Ai, que Na legal. minha, nem tanto. Poxa. Por quê? Porque a gente precisa olhar para a história da educação, né? E se a gente fizer um recorte Brasil, vamos falar de Brasil, né? Que é onde a gente vive, onde a gente está, nós vamos ter um grande movimento a partir da década de 30 do século passado, quase 100 anos, né? Com os pioneiros da Escola Nova, liderados por Anísio Teixeira, que começam esse movimento porque acreditam ser capaz de criar uma ideia de nacionalização, uma identidade brasileira a partir da escola, né? Uhum. Muita gente os julga assim como liberais, porque eles não tinham um debate muito social. Eu os julgo mais assim como encantados com a possibilidade, né, da educação e da pedagogia ser uma força motriz num país tão desigual como o nosso, num país que tem extrema pobreza, que ainda a gente tem, com a divisão de renda escandalosa que a gente tem. Não vai ser a educação que vai transformar sozinha tudo isso, mas eles eram entusiastas desta ideia, tá? Mas embora esse entusiasmo Keller tivesse presente, e eles colocaram de foto, então, as escolas parque, que o Anísio traz para a Bahia, depois Mário de Andrade com os parques infantis em São Paulo, eles trazem um novo olhar, mas não diretamente para o professor. Uma ideia para democratizar o acesso e colocar, né, já que eles estão baseados em Rogers e Dewey, colocar o aluno como centro. Esse é o debate, né, de sair daquela escola extremamente conservadora, tradicional, e trazer o aluno como centro, tá? Embora eles tenham conseguido muitas coisas, e nós temos que considerar o momento histórico, na verdade, este debate instituído como formação continuada de professores, ele vai ganhar corpo a partir da Uhum. Assembleia Nacional Constituinte, quando a gente vai ter o debate e a promulgação da nossa Constituição, e que houve, então, muita gente colocando esta questão sobre a formação de professores, o que vai refletir nas bases da LDB, que foi depois instituída, né? Então, é a partir da nossa LDB que de fato, essa questão da formação continuada começa a aparecer institucionalmente na história do Brasil. Por quê, Cleber? Porque nós vamos ter, com a nova LDB, pelo menos no ensino fundamental, que antes era de 8 anos, a garantia do acesso de todos os alunos, o que não tinha. Então, quando a Rê falou assim, nossa, para mim sempre aconteceu este debate, me ocorreu uma memória muito triste, e isso foi no ano de 1990. Olha isso. Eu entrei como orientadora numa escola pública, que ela, acredita se quiser, tinham quintas e sextas séries à noite, com crianças de 11 anos, de 12 anos, porque não tinha vaga no período diurno. Então, ia para a noite, como se isso fosse Normal, né? naturalizado, né? Então, você vai ter a LDB dizendo, não, não é justo você colocar a obrigatoriedade da escola, isso é cruel, e não oferecer a vaga. E aí a gente teve um avanço grande, sim, na educação, que a gente consegue, no ensino fundamental, bater aí os 96, 97% de atendimento da população estudantil, tá? Só que quando você democratiza o acesso, o que tem que ser feito, e deve ser feito, e eu sou totalmente defensora desta ideia, você traz para dentro da escola a pluralidade da população brasileira, da infância e da juventude brasileira, inclusive com a precariedade de muitas famílias que a gente tem.
E isso passa a ser um problema para a escola, que não olhava para essas classes sociais, porque estavam fora dos muros escolares. Então, aí, mais do que nunca, você não pode garantir só o acesso, você tem que garantir a permanência e o sucesso da vida acadêmica. E aí, então, o debate da formação de professores, como disse a Rê, que sempre teve presente do ponto de vista pedagógico entre seus pares, ganha um corpo político que diz: não, isso tem que ser política de governo, do governo federal, do governo estadual, do municipal, cada um nas suas alçadas, inclusive das redes particulares que são supervisionadas. Então, a formação dos professores, ela ganha um corpo legal, institucional, né, organizacional no Brasil, a partir da democratização do acesso das crianças. Por quê? Porque a escola começa a não dar mais conta dessas crianças, né? Ela não estava preparada, pronta para acolher essas crianças, tá? Então, aí o debate de formação de professores vem com muita força. E a gente tem que dizer, com certeza, que nós vamos ter um governo municipal, que foi o governo da Luiza Erundina em São Paulo, que fez um trabalho pioneiro e maravilhoso, liderado por Paulo Freire, na Secretaria de Educação, e depois por Mário Sérgio Cortella, que institui um programa de formação continuada que começa a ser modelo para outros governos progressistas, tá? Então é importante a gente deixar essas marcas. Perfeito, perfeito. É importante levantar essa questão histórica justamente até para Sim. valorizar as vitórias que a gente tem nesse momento, né? Acho que se hoje nós podemos conversar, se hoje existe um podcast oferecido pela Editora do Brasil, né, com toda a gama de autores, as possibilidades que ela tem, o alcance que ela tem, por exemplo, que pode auxiliar o professor a adquirir esse conhecimento, essas discussões, essas dicas, né, e ter uma forma de formação que não é uma formação oficial, mas é uma formação disponível, uma formação em forma de entretenimento, inclusive. Isso só acontece porque houve muita gente lá atrás que lutou por isso, que percebeu que formação ela era importante, né? Que o professor precisava se atualizar nesse processo. Então é o que eu acho muito legal só de pensar ter essa discussão. E ainda mais quando a gente pensa, por exemplo, as escolas públicas, né? As escolas públicas, os professores que atendem as redes públicas, é onde a gente tem esse ponto, assim, que eu acho que é muito marcante. Óbvio, as redes privadas, as redes particulares, elas têm as suas dificuldades, os professores também precisam continuar seguindo e por aí vai, mas existe um tropo muito comum quando a gente conversa sobre escola pública, que é o professor que tem pouco tempo, é o professor que tem pouco recurso, né? É o professor que está em duas escolas, às vezes atravessando a cidade no mesmo dia. Então, existe muito esse tropo. E, professores, nós que estamos aqui somos professores. Nós sabemos que muitas vezes, como é o meu caso, aquele que trabalha na escola privada também trabalha na escola pública, né? Aquele que está na escola pública, às vezes está em mais de uma escola. Então, se encaixa para todo o professorado um pouco dessa discussão. E existem muitos desafios. Me parece que o principal desafio que foi tornar isso existente, muito obrigado, Fran, sua geração, lutou lá atrás, né, para que isso acontecesse agora. Então eu já agradeço. Acho que um dos grandes desafios que a gente tinha, que nós tínhamos era esse, né? É o desafio de entender que precisa, de entender que é possível, de ter um plano para trabalho, né? Muito bem lembrado do Cortella, Mário Sérgio Cortella, que também participou desse momento, né? Acho que é uma coisa muito legal e continua trabalhando na educação, né? Já teve até eventos aqui na Editora do Brasil também, em que Mário Sérgio Cortella participou, discutiu, conversou um pouco mais com os professores. E aí eu quero um pouco da percepção de vocês. Estamos aqui, 30 anos depois, né, de que essa política foi instituída, com muitos avanços, com alguns regressos, com mais avanços, com muita gente sonhadora, com muita gente que entendeu essa necessidade. E nesse caminho, nessa busca, eu tenho algumas perguntas que é sobre quais são os principais desafios que vocês identificaram nessa busca do professor, nessa busca por continuar estudando, por continuar se formando, até para ter uma familiaridade contínua, até para continuar compreendendo o mundo, sabe? É um ponto que eu acho que ele é muito importante. E detalhe, eu vejo isso em quase todos os professores com quem eu tenho contato, no sentido de que estão se informando, conversam uns com os outros, trocam programas. Aqui na editora mesmo, quando nós fazemos aquelas lives, né, como foi o PNLD em Foco recentemente que teve, né, quando as lives de PNLD, as lives de livros que nós temos, os diversos materiais que acontecem, sempre tem muita gente do Brasil inteiro, muitos professores que assistem, muitos professores que buscam essa formação. Então, é algo que eu vejo os professores buscando. É algo que os professores têm essa necessidade de ouvir o outro, né? Até porque, na minha impressão,
Se nós não fazemos essas conexões, o trabalho de professor ele parece muito solitário, porque acaba que o único adulto dentro da sala de aula somos nós, né? Nós estamos ali com os estudantes, mesmo que educação de jovens e adultos, mas a posição ela é distinta, né? Nós estamos lá como aquela pessoa que vai facilitar, que vai ajudar a organizar, né? Que vai ajudar a distribuir, a compreender um pouco mais o mundo, a dar novas ferramentas para os estudantes. Então, se deixar, a gente se sente meio isolado. Nós nos sentimos meio isolados ali, não em contato com os pares, o que não é uma verdade, né? Muitas vezes a minha luta é a luta do colega do lado, que é a luta do outro, que é a luta de alguém do outro lado da cidade também. Então a minha pergunta agora, novamente, para duas formadoras, né? Eu não trabalhei tanto com formação de professor ainda, mas diretamente, né? Só que no Arco já há 5, 6 anos, junto com Regiane Taveira e grande elenco. Mas quando você trabalha e ouve os professores diretamente, quais são os desafios mais comuns que vocês observam assim? E eu vou puxar primeiro para você, Rê, nesse sentido, e quero ouvir a Francisca logo depois, assim. Tem algo que é sempre marcante, os desafios, por que que eles têm dificuldade de conseguir? Quais são as impressões que vocês têm sobre as dificuldades dos professores em continuar a formação? Se é comum alguém que fala assim, não, não quero me formar. Eu acho que é bem incomum, mas vai que tem algum caso. Como que funciona essa visão das dificuldades que o professor parece ter quando ele busca continuar a própria educação, né? Compreender mais sobre a carreira, refletir sobre a carreira, né? Rê, me ajuda, por favor. Bom, Keller, né, pensando aí nesses 32 anos só de rede pública, né, pensando no particular, eu já tenho aí 38 anos, já podia estar aposentada, né, Francisca, quietinha, Já podia. mas eu não quero, né? Keller, a gente tem uma grande maioria de docentes que querem formação, tenha certeza disso. O olhar, a gente tem que olhar para. Mas a formação, né, gente? Vamos pensar em formação. Formação não pode ser mais também do jeito que era, né? Expositiva, aquela coisa que você só escuta e vai Bem passando um monte de lembrado. slide. Antigamente também tinha, não muito antigamente, não, a gente ainda vê em alguns momentos isso. O que eu percebo hoje? O professor, ele quer sim se formar, mas ele mesmo tem um olhar hoje mais crítico de olhar e falar: peraí, isso aqui também não está do jeito que deveria, né? A gente tem um sistema no Estado, e você está na rede estadual hoje, da gente dar um apoio para o professor em sala de aula, apoio, gente, não é observação de sala de aula, né? Nem supervisão, nada disso. E você traz esse professor para uma conversa, para você identificar o que ele precisa de ajuda, de contribuição. Às vezes ele está ajudando a você mesmo. Eu, como gestora, vejo em alguns momentos que eu aprendo muito em cada apoio. Não, eu tenho certeza que eu aprendo muito em cada apoio que eu faço ali dos professores. Ali, Keller, você ajuda a identificar fragilidades do seu contexto escolar, e aí você vai organizando formações. Estou falando da minha realidade, tá? Não estou falando de formações macros, estou falando das micro primeiro, né? Que é a minha realidade. Então, você ajuda esse professor com esse feedback, monta uma aula, o coordenador da escola pode ajudar, né? Monta uma aula junto, volta para a sala. Aquela coisa mais, eu acho que hoje não é receita também, mas o que contribui e faz o professor se sentir mais confortável é quando você ajuda ele na mão na massa, Uhum. sabe? Você percebe ali e aí você monta oficinas. Eles, às vezes você pega uma aula de um professor que ele tem, né, uma gigantesca experiência e você traz ele para o ATPC, que aliás também lembrando que foi uma luta dos professores, né? Verdade. Porque a gente fala, não tem gente que ainda Formação em fala. E aí eu serviço. vou fazer o parênteses aqui de tem gente que fala, mas tem ATPC? Tem, gente, isso foi uma briga, foi luta. O professor se reunia sem ser remunerado para montar a sua aula, né? E hoje a gente tem esse espaço que é importantíssimo para a gente organizar, se planejar, enfim. Aí você traz esse professor para o ATPC, ali para o seu horário de trabalho pedagógico, e ele vai, né? Então, fazer a troca ali com os seus pares. Isso contribui muito, os professores gostam disso, né? Fora que, às vezes, você tem ali, já passei por isso, um professor que é mais quietinho, e ele dá uma aula excepcional. Mas com os colegas ele é mais, né?
Aí você fala assim, gente, eu assisti a aula do fulano, e olha, no próximo TPC vou combinar dele vir, né? Aí o cara se transforma. E aí, essas coisas também, Kelly, de valorizando este trabalho, que a gente não pode esquecer que é importantíssimo, também contribuem em ele querer continuar suas formações, tá? E aí a gente, né, vai para o outro lado, as formações macro, né? Que a gente precisa, sim, que o Estado, que o município, né, quem está na rede privada, tenha, né, essa preocupação em fazer formações mesmo, né? Que a gente saia de lá e fala, nossa, mexeu comigo, que eu falo que quando fala, né, fiquei cheia de interrogação, é Perfeito. sinal, né? Fiquei incomodado, saí da minha zona de conforto, né? Tem alguma coisa errada aqui, eu preciso fazer, entende? Isso é importantíssimo. Então, quando a gente, né, tem, aí você falou, Rê, será que tem professores que não gostam de, né? Eu não vou mentir, tem gente que não gosta, e aí você vai fazer o quê? Hoje eu brinco que eu falo que eu tô meio sem freio na hora que eu falo algumas coisas. Tem gente que não gosta porque, infelizmente, em algum momento da vida escolheu a profissão errada. Ponto. Dá tempo sempre de mudar. Eu brinco e falo, dá tempo de mudar. Professor não tem como parar de se formar, gente. Não Sim. tem como. Entende? É inadmissível você escutar um professor falar, não gosto de ler. Desculpa, né? Eu tenho que fazer meu aluno gostar de ler? Não tenho? Em qualquer uma das áreas que eu dou aula, das disciplinas, ele vai ter que ler. Então, se eu já falo para o aluno eu não gosto de ler, ele vai falar, eu também posso não gostar. É mais fácil. Então, óbvio, como em toda profissão vai ter, mas eu acho que a grande maioria, Kelly, gosta sim, né, de participar de formações, de tentar melhorar ali. Eu brinco, né? O tentar melhorar a cada dia. Ninguém, né, que acredita ainda no que faz, vai querer ficar estagnado. Perfeito, perfeito. Acho que é importante mesmo. E assim, eu até vejo, porque já aconteceu comigo, corri muito escola na rede estadual, né? A gente fica meio assim com algumas formações, porque você tem algumas formações que não são, às vezes, formações, né? Tem muita coisa que é protocolar, é só para fechar o horário ali, só para Verdade. falar que aconteceu, né? E, novamente, professores, cobrem, né? Apontem os seus coordenadores, apontem a gestão, que é um momento importante. Querendo ou não, a troca nesse momento ela é muito importante, viu? Você entender, ter uma dica, ter um conselho, né? E deixa eu perguntar pra você, Francisca, por favor, me ajuda a entender, a partir das suas andanças por este gigantesco Brasil e as diversas conversas e as atuações, e atuar, né, diretamente relacionado ao poder público, inclusive, formando esses educadores, compreendendo lidar com a educação. O que que você tem visto como os desafios mais comuns, as questões mais comuns que os professores precisam, as dificuldades mais comuns para poder seguir na atualização da carreira, né? Como são? Eu acho assim, Keller, os professores têm lá muitos desafios, muitas angústias, muitas dores na atuação. Eu diria que os outros profissionais também têm, né? Sim. Quando você diz assim, parece que a gente está sozinho, eu queria dizer para você que não parece. A gente está sozinho muitas vezes. Muitas vezes a gente está sozinho. Então eu costumo dizer assim, isso não é reflexão minha, é de Antônio Nova. Ele diz assim: quando um médico se depara com um caso muito difícil, ele faz uma junta médica. Ele chama companheiros de outras especialidades, porque ele não dá conta de resolver, né? Mesma coisa um escritório de advocacia, quando pega uma causa muito complexa, o escritório inteiro trabalha, né? Os engenheiros, tem aquele que é calculista, tem aquele que faz só o cálculo da escada, tem aquele que é o arquiteto, que faz a arte, tem aquele outro que faz só o projeto elétrico, o outro só hidráulico, né? Porque as coisas são muito complexas. E aí é muito cultural do professor ser responsável pelo aluno dele, como se o aluno não fosse matriculado na escola, mas fosse matriculado naquela sala, né? E, então, assim, por exemplo, é muito comum, né, Keller, você vai saber disso nas nossas escolas, a professora de um determinado ano vem para a colega do ano anterior e fala, olha, você era professora do Zezinho, né? Você podia me ajudar? Ela fala, ah, já sofri um ano, agora eu te passei a bola, é com você, né? Verdade. Como se
Se vira, professor, se vira. E Antônio Nova, que traz essa reflexão, e eu compartilho muito com ele que é verdade, né? Então, é uma angústia, uma dificuldade. Então, o maior desafio é, primeiro, colocar essa coletividade na escola, de todo mundo pensar junto sobre o que é um problema. E qual é o maior problema que os professores têm hoje, Keller? Os alunos que não querem aprender. Sim. Esse é o problema dos professores, certo? Porque ele, como disse muito bem a Regi, a gente está ali para ensinar, seja por forma de reflexão, de mediação, de compreensão, de comparação, de análise, enfim, é para ensinar. E se o aluno não quer aprender, é impossível fazer isso, porque a gente não é marceneiro. O marceneiro, ele pega um pedaço de madeira e ele transforma numa cadeira, porque a madeira não reage. Mas o aluno é sujeito, como o professor é sujeito. Então, esse jogo de ensinar e aprender, a instituição desse ato educativo precisa de dois sujeitos. E se ele não quer, então, o maior desafio que os professores têm hoje é ensinar o aluno que não quer aprender. E nós sabemos que tem alguns alunos que não querem aprender. E aí a gente precisa saber como ajudar esse professor. Então, primeira coisa, resgatando esse senso de coletividade. E a segunda coisa que a Regi já trouxe, eu amplio, é essa questão que ela trouxe muito bem exemplificada, que é a tematização ou teorização da prática, né? Por que que os professores não se interessam para alguns momentos de formação? Porque aquilo que é tratado não diz respeito às dores que eles vivem, não responde às angústias que eles têm, não dá resposta para alguma necessidade imediata que ele precisa resolver. Então, não tem significado, não tem sentido. Por Não isso é que às para o vezes aluno, né? alguns se desinteressam, como você falou. Eu estava lá por uma questão de proforme, para cumprir horário, falando de uma coisa que não me resolve, que não me atende, que não vai ao encontro daquilo que eu preciso, né? Então, eu acho que esse é um outro problema. Então, a coletividade, a questão da teorização da prática, do ponto de vista de que deve-se trazer a prática do professor para pensar sobre ela, né? Porque isso o Nova mesmo vai chamar, né, de epistemologia da prática, que é um outro saber do professor, aquilo que ele não aprende nem na formação continuada, nem na formação inicial, mas ele aprende com ele mesmo na lida com a sala de aula. Esses saberes são importantíssimos, e os professores aprendem assim, né? E ter formações que vão mais ao encontro daquilo que é o desafio do professor, que hoje é o aluno que não quer aprender, seja ele do ensino fundamental, seja ele do ensino médio, né? Ele não quer aprender, ele vai para a escola, mas ele. E o professor precisa, de certa forma, inspirar esse aluno a desejar aquilo que ele pretende ensinar. Não é muita tarefa fácil. Ela é linda, essa profissão é maravilhosa, mas ela é bem difícil. E aí eu quero colocar uma provocação, sabe, Keller, que eu sempre tive comigo, que para mim eu acho completamente assim equivocada. Você sabe que nas redes de ensino, nas municipais, até na federal, nas universidades, você tem o tal do período probatório, né? Sim. E aí o que é o período probatório? 2 ou 3 anos, o professor, se não der certo, ou qualquer outro funcionário, é mandado embora. Minha gente, o período probatório tinha que ser o contrário. Durante 2 ou 3 anos, o professor não poderia ser mandado embora por pior coisa que ele fizesse, porque ele precisa dessa formação na escola, desse espaço formativo dele, porque ali ele vai errar mesmo, ele está chegando, como disse a gente, ele está chegando na sala de aula com um pedacinho do saber que foi o curso acadêmico. Ele precisa construir tantos outros. Então, ali, ele tinha que ser apoiado, tinha que ser dada a eles as melhores salas. Agora, os professores experientes tinham que ser supervalorizados, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo disponível para pegar as piores turmas, porque eles sabem mais. Mas tudo é o contrário. Quem é mais experiente ganha mais, pega as turmas melhores, e aí aquela última turma do corredor que ninguém pega, sobra para aquele coitado que chegou que não sabe nem por onde começar. Então, isso também é uma inversão, assim, que a gente precisa mudar essa cultura. Agora, é difícil.
É verdade, porque é uma cultura de longo prazo, uma cultura de muito tempo, é uma cultura que nem sempre a gente consegue ver essas propostas sendo colocadas É, mesmo como lei, né, ou na prática, ou como uma postura dentro de uma escola ou dentro de algum local. Então, eu já gostei muito dessas reflexões que nós levantamos aqui. Primeiro porque como professor eu me sinto, né, representado em todos os olhares que foram propostos, assim, por conversar muito com os meus colegas, na escola estadual eu tenho um horário específico que é um tipo de mediação, né, onde eu fico conversando com os alunos, auxiliando eles a fazerem algumas coisas, né, troco ideia bastante com eles, tenho um tempo para conversar com alguns professores. Mais de uma vez já aconteceu de eu perceber que um professor estava com alguma dificuldade com algum aluno, e aí eu vou lá rapidinho e falo, professor, me empresta esse aluno aqui, pra quê? Eu falo, pra você respirar um pouco, né? Mas me dá ele aqui que eu arranjo alguma coisa pra sim. fazer com ele. A gente se diverte alguma coisa, faz alguma coisa que tá pendente, tira alguma dúvida na medida do possível, né? E nós vamos ali nos realizando. Mas essa troca, esse momento de sentar, esse momento de estudar e de fazer, de pensar, ele é essencial pra mim. Escola é muito, mas é muito disso na minha visão, né? E eu quero trazer uma dica também aqui. Essa escuta, né? Escuta. Eu quero trazer uma dica para todos os professores que estão acompanhando a gente, mas em especial agora eu estou falando com coordenadores. E você também, professor, você acha que o seu coordenador ele às vezes está meio perdido? Assim, não tenho muita certeza do que fazer de formação, tô meio na dúvida e tal. Dá de presente para o seu coordenador uma coleção que nós temos aqui na Editora do Brasil que se chama a coleção de bolso. Gente, é fantástica porque ele é pequenininho, pequenininho. É um livro portátil para você ler. Ele é muito objetivo, traz uma bibliografia vasta para você poder se aprofundar mais nas bibliografias que ajudaram a direcionar aquele material. Então você tem muitos, mas tem muitos temas bacanas ali. Sobre metodologias ativas, você tem questão de neurociência, né, para você entender um pouco dos processos mentais mesmos que estão acontecendo ali com os estudantes. Tem questões de marketing, tem questão de ensino, tem muita coisa legal nas coleções de bolso, por exemplo, que é um dos materiais que eu acho mais legais assim, da Editora do Brasil, no sentido dele ser portátil, pequeno, porque às vezes o professor também tá na correria, olha para um livro e fala assim: eu quero muito. Né? Mas vai para aquela pilha de livros que a gente está tentando ler há muito tempo, isso aumenta. Acaba um, entra três. Acaba dois, entra quatro, né? Eu tenho essa pilha aqui em casa também, viu, gente? É uma dor em comum que todos temos e vamos continuar e seguindo. Mas esse ele é pequenininho, ele é muito simples para você ler, ele é muito direto. A sensação que dá é que ali tem dicas que você pode aplicar no dia seguinte na sua sala de aula, sabe? E é algo que eu gosto muito. E tem mais um ponto também que é bem bacana, que a Editora do Brasil faz, e você pode conversar com as suas escolas, né, com os seus professores, coordenadores também, que é esses encontros de educador. A Editora do Brasil faz esses encontros de educadores que você chama professores, por exemplo, de matemática, não tem muito tempo que aconteceu, não, de matemática. Junta o pessoal para conversar um pouco, para entender um pouco, para falar sobre as dores. No caso do Editor do Brasil, os autores, né, que trabalham com os livros didáticos de matemática normalmente estão presentes, que são professores, são vividos, compreendem, constroem aquele material, né? Então tem uns pontos muito interessantes que é justamente essas trocas. Eu acho que isso é algo que é muito importante para realizar. E aí eu vou voltar com você, Francisca, rapidinho, para falar se essas dicas são algumas formas que eu acho que dá para a gente aproximar, né, essa teoria da prática. Porque são teorias voltadas mesmo para a prática. Porque às vezes eu tenho a impressão também que muitas vezes o professor ele tem um contato com o conteúdo teórico, mas parece que falta uma ligação com esse sentido prático. Então a minha pergunta é só se essa impressão para você também existe, né? E o que você acha dessas propostas, como é a coleção de bolso, como é o encontro de educadores? Se é uma forma, muitas vezes, daquele que está meio perdido, um coordenador que não está sabendo como fazer a formação ou como aproveitar o momento, se não é uma possibilidade também, ou mesmo os nossos podcasts, tá? Esse podcast aqui já teve diversos coordenadores que utilizaram, que ofereceram para os seus professores, falou, ouve aqui quando estiver voltando para casa, lavando louça, que nós vamos conversar na semana que vem sobre eles. Então, acho que é algumas formas também que ajuda nesse processo de formação. Faz sentido, Francisca? Ah, claro que faz sentido. É, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente aprende também por modelo. Claro que sim. Então, por exemplo, se você me pedir para escrever um editorial, um texto de opinião,
Eu vou pegar um texto de editorial do jornal para ver quais são os marcadores que ele tem, como é que se organiza. É assim que a gente faz. Então, as dicas, e eu já escrevi também um livro da coleção de bolso, a, a encomenda que a editora faz para os autores é que sejam realmente dicas assim muito práticas, né? Dicas que possam ser colocadas lá no dia seguinte, como você colocou. Só que essas dicas, né, elas não são folhetinesca nem de almanaque. Elas estão, como você disse muito bem, embasadas em referenciais teóricos muito consistentes, né? Então, embora elas sejam sugestões, vamos chamar assim, né? Elas trazem o porquê que se dá aquele tipo de sugestão, né? O propósito daquela sugestão, o que que de fato embasa, porque eu penso, sabe, Keller, que a dica que a gente dá para o professor, uma sugestão, né? Me ocorreu essa imagem assim agora, quando a gente vai num circo, que tem aquele pessoal que é trapezista, né? E que pula de um lado para o outro naqueles balanços, que a gente tem um frio na barriga, quase morre de paixão. Só que é o seguinte, tem embaixo uma rede de proteção, né? Então me ocorre isso. O trapezista, ele não precisa da rede de proteção para fazer aquele número, ele é muito treinado, ele fez esse exercício várias vezes para estar muito seguro, mas ele precisa daquilo, porque caso aconteça alguma coisa, tem que proteger. Então, a teoria nesses livros de bolso, elas são essa rede de proteção, você entendeu? Porque senão a gente vai virar é, conversa de internet, né? Que todo mundo tem razão e tudo louco. Cada hora um fala uma coisa que é assim, eu não sei de onde que tiraram, né? Outro dia eu estava com uma pessoa muito humilde e disse para mim: Nossa, você não sabe o que que eu vi. Eu falei: O que que o senhor viu? Eu vi um cara que subiu em cima de um coqueiro, pegou um coco verde e a hora que ele quebrou o coco estava cheio de lambaria. Eu falei: Isso não é verdade, isso é uma IA que fez, a inteligência artificial. Ele falou: Não, mas eu vi. Eu falei: Eu sei que o senhor viu. Não, mas eu vi o cara subindo no coqueiro. Ele pegou o coco e quebrou o coco e saiu lambaria. Eu falei: Isso não é possível de acontecer. Isso é inverossímil, irreal, é louco. Mas ele acreditou, e eu acho que eu não demovi ele da certeza que ele tinha. Então, a gente não pode criar um livrinho, Keller, com esse tipo de absurdo que circula tudo por aqui hoje nesse mundo. Você entendeu? Cada um fala o que quer, do jeito que quer. Não. São dicas, como você disse, simples, organizadas, que a gente põe no dia a dia, mas tem um referencial teórico bem bacana por trás. Perfeito, perfeito. E repito, assim, dá uma olhadinha no catálogo, viu, gente, que tá acompanhando, porque tem o BNCC de bolso, que eu me lembro, competências socioemocionais de bolso, que foi muito legal, Projetos escolares, projetos escolares, tem sobre atividades de ensino avaliação. médio, avaliação, metaverso, que foi uma discussão muito importante, que ainda está em voga, tá? Tem muita gente que falou assim, esse negócio do metaverso, o que que deu? Gente, seus estudantes estão jogando vários joguinhos que são metaverso, viu? Eles continuam jogando. Roblox é um metaverso hoje em dia, tem Fortnite também é um metaverso hoje em dia, então tem diversos locais, a neurociência de bolso, projetos escolares de bolso, tem o marketing escolar de bolso, tem muita coisa bacana. Projeto de sala de leitura, que eu me lembro também que era um bem legal. O, a sala invertida tinha uma questão específica sobre também educação inclusiva. E de matemática, então, que é uma área que muitas vezes os professores precisam de suporte, porque é uma área que, no geral, aparece como uma dificuldade no Brasil em todos os indicadores que nós temos, né? Tem muita coisa, estudo de padrões de bolso, letramento de bolso, letramento matemático de bolso, então tem muita, muita coisa bacana que dá para o coordenador, os professores abrirem ali, conversarem sobre esses temas, e você tem ali um bimestre para dialogar sobre, para aprofundar, para olhar para sua sala de aula, para trazer essas dicas aqui no podcast também. O importante é que isso aconteça. Acho que é isso que a gente quer dizer aqui. O importante é que esse momento ocorra, assim, que ele seja valorizado, né? Faz sentido para você, Rê? Muito, Keller, né? Escutando você, escutando a Francisca, o quanto nós, gestores, né? O olhar do gestor. Eu falo que o gestor ele tem que todos os dias aprender a olhar, porque são olhares específicos de quem está lá na sua escola. Você tem que ter eh, um olhar muito além, porque quem vai contribuir para que essa formação aconteça, seja entre pares, seja do coordenador,
é esse gestor que também não pode deixar de se formar em nenhum minuto. Se a gente está falando aqui do professor se sentir sozinho, o gestor se sente muito sozinho. É uma coisa enlouquecedora. Mas eu falo que desde o ano passado, né, desde o segundo semestre, esse ano, que eu estou, né, formadora da rede, né, primeiro no Multiplique, agora no Escola de Gestão, eu adoro, porque eu conheço pessoas do estado inteiro, né? Eu já comentei isso aqui. E aí você olha, né, os seus desafios aqui da grande cidade, aí você fala, quem está lá em Penápolis não deve ter, né? Gente, aí você escuta, você fala, meu Deus, são parecidos, todo mundo tem ali os seus desafios. Olha a importância deste momento, né, que você coloca muito bem, esse encontro de educadores, que tem que ser para coordenador, para os docentes, para os gestores, porque aí você vai pensar, poxa, peraí, independente do lugar, os mesmos desafios ou parecidos existem. E isso faz você também crescer, né? Porque quando você escuta o outro, né, você fala, peraí, olha o jeito dele de olhar, né? Então, isso tudo vai fazendo você evoluir com certeza. Você nunca vai saber tudo, mas você vai evoluindo. Que acho que é o que você colocou muito bem agora também. Continuar, a gente tem que continuar evoluindo. É, a gente continua nessa correria e é importante, tá? Porque se não somos nós, professores, que vamos fazer esse projeto, não adianta esperar que vai acontecer sozinho e cair do céu, não, tá, viu, gente? Porque nada cai, nem nunca caiu na Não, educação. Tudo que aconteceu na educação não. até hoje é uma questão de legado, né? A geração da Francisca estava lá lutando, a geração da Rê estava lá lutando, a minha está aqui lutando, a de você, a sua que está escutando, está lutando também, e nós vamos conquistando dessa forma, né? Exato. Fique conosco porque nós já continuamos o papo. Quer conhecer uma novidade que pode transformar a sua trajetória educacional? O Sistema Versa é um sistema de ensino que vai impulsionar os jovens rumo às melhores universidades do país. Com uma metodologia comprovada de alto desempenho e aprovação, o Versa foi projetado para maximizar o tempo dos estudantes, utilizando tecnologia educacional avançada que prioriza os conteúdos mais relevantes dos vestibulares e do Enem. Esse ecossistema completo conta com 12 volumes únicos, simulados estilo Enem, portal educacional, aplicativo e muito mais. Com o Sistema Versa, a editora do Brasil oferece as melhores ferramentas e recursos para garantir o sucesso educacional. Conheça mais sobre essa inovação e como ela pode fazer a diferença na vida dos seus estudantes. Tá, eu gostei muito do papo até aqui porque é para mostrar mesmo da importância desse momento. Gente, valoriza os ATPC, os HTPC, os momentos em que você esteja. Valoriza o cafezinho. Colou do lado do professor no cafezinho, conversa. Se você sabe que aquele professor tem uma facilidade com uma sala, com um tema, ou com um grupo de estudantes que você tem dificuldade por algum motivo, converse com ele, converse com o seu coordenador para que esse momento seja um momento de auxílio mesmo. Se tiver com dificuldade na escola, junte os colegas professores para conversar. Vocês são extremamente especialistas em suas áreas. É impossível que se todo mundo se juntar, não saia alguma proposta de solução, sabe? Porque tem gente fantástica nessas áreas, né, ali. Então é importante juntar. Que eu acho que é daqui que a gente vai criar mais desse fórum, dessa possibilidade de se aproximar, que nós estamos falando aqui como algo tão importante. Mas eu quero puxar uma questão, aproveitando aqui Regiane Taveira, aproveitando a Francisca, que são pessoas que estão há muito tempo na educação, já viram diversos exemplos. Tá, vocês têm exemplo de alguma forma bem-sucedida dessas formações docentes, ou organizada por escolas, ou organizadas por propostas governamentais, ou organizadas pelo próprio professor? Tem alguma forma que vocês falam assim, olha, isso aqui me parece funcionar muito, isso aqui me parece algo muito legal como proposta, e eu puxo você, Francisca, primeiro. Olha, eu vou te dar uma experiência que eu vivi e que eu implementei quando fui coordenadora da educação infantil no município de Ribeirão Preto. Nós tínhamos na rede, e ela não é municipalizada, então ela é rede própria ainda, né? Na minha época, a gente tinha, acho que eram 38 escolas de educação infantil, eram muitas, muito mesmo, quase 40 mil crianças, né? Que eram creches
e EMEIs, agora são 6, né? E eu estava na gestão e eu criei um procedimento que se chamava carta pedagógica, tá? Então, nós da gestão da secretaria, a cada mês, nós escrevíamos uma carta pedagógica para os professores, colocando algum tema de discussão e reflexão, tá? Provocativo, e sugerindo referências bibliográficas, quando não, a gente até indicava livros, sites, etc., etc., tá? E os professores e aquela escola, ela tinha que se organizar no momento de formação, tá? E responder às questões que a gente fazia com uma prática que eles tinham organizado coletivamente e que era registrada, ou por meio de um relatório, ou de fotografia, ou de uma expressão artística, enfim, mas alguma coisa que a gente da gestão pudesse saber como é que aquilo foi implementado e foi refletido e se tornado concreto lá na prática dos professores. Keller, se você soubesse a riqueza de respostas que a gente obtinha, eram coisas assim inacreditáveis. Tão inacreditáveis que eu fui incitada a fazer uma exposição dos Ai, que trabalhos que legal. foram enviados pelas escolas, né? E que a gente chamou de feira pedagógica, e todo mundo foi lá para ver o que o outro tinha feito, porque uma escola queria instituir uma prática a partir da reflexão que a gente, por exemplo, só para você entender. Eu não sei se você sabe, mas na minha época, a maior evasão na educação infantil se dava por falta de um período adequado de acolhimento das crianças, tá? As crianças são muito pequenas, são bebês, e eles não confiam em quem eles não conhecem, eles confiam só naquelas pessoas da relação familiar. E não se tinha instituído. Então, um dos primeiros debates que a gente colocou foi a escola fazer um projeto de acolhida das crianças de 0 a 5 anos, né? E se você vê o brilhantismo que foi feito, elaborado, muito maior do que a gente pudesse imaginar, sabe? Uma outra que a gente colocou era o resgate de se trabalhar mais o poema, o ritmo, a rima, porque isso é fundamental para a infância, né? Se você vê o que as escolas fizeram, e algumas também, assim, pegando junto, né, o trabalho com as famílias, foram coisas assim, Keller, que depois a gente publicou um livro com todas essas contribuições e demos a todos os professores, né, autoria coletiva da rede. Eu acho assim, eu tenho isso comigo assim com muita alegria, porque foi um momento de formação muito legal. Olha que gostoso. E não parece um processo caríssimo de se realizar, sabe, assim, porque ele é, né, a escola se movimentando, né, É. dentro do seu dia a dia mesmo. Nossa, que bacana. Adorei, Gente, adorei. muito bom, né? Você tem algum exemplo, Rê, de um processo legal assim também que funcionou de formação ou para se organizar? Então, eu tenho um bem macro que eu gostei muito. Tem coisas que a gente fala, né, que marcam, né? O processo do PNAC que nós tivemos aqui de alfabetização na idade certa, que nós fomos, né, alguns na época eu era coordenadora de escola, e eu fui formada para trabalhar com, né, fazer a formação de professores. Mas a formação ela foi tão redondinha que aquilo me marcou, sabe? E o mais interessante que a gente viu naquele momento era você era coordenador de um polo, então você tinha que ir eu tinha que ir em algumas escolas, né, para fazer a formação. E aí eu, né, acredito que, né, quando a coisa é positiva, ela te traz coisas que te, né, fazem realmente pensar, refletir. Eu via as professoras, nossa, a Rê chegou, e gente que não me conhecia, sabe? Aquilo me trouxe, ali eu falo que eu também tive um olhar, né, de como é gostoso você ir em outras escolas, né? Que mesmo sendo perto, porque ela era perto de onde eu, né, era coordenadora, elas tinham outros desafios, né? E isso também fazia com que eu, né, crescesse, né? Que, aliás, fez eu crescer muito na época como coordenadora pedagógica, que eu falo que, aliás, ser coordenadora a coordenação da escola é o coração, Sim. né? É o coração da escola. Eu falo que é o lugar mais gostoso que você tem é a coordenação. E uma outra formação, e aí era uma formação mais
no contexto realmente ali da minha escola, foi o momento que eu estava fazendo mestrado, que a escola, né, acreditando na formação, meu estudo de mestrado foi relacionado a isso, que você trabalhando a formação docente, você faz o índice da escola melhorar, né? E ali eu encontrei muita gente que estava em processo já de aposentadoria, e aí eu escutava muito, eu não quero nem saber mais, estou cansada disso, sabe? E tá tudo bem. Só que eu vi no decorrer daqueles 2 anos, professor que estava para se aposentar, com tudo que a gente ia fazendo, e já tinha essa questão, né? Eu já fazia essa questão de assistir a aula, trazer o professor, ele tinha mais tempo, né? Trazer o professor, montar uma aula e dar aula junto com ele na sala. Eu vi uma transformação daquela escola, que eu gostaria muito ainda de ver novamente, mas não sei se vou conseguir. Olha isso, porque foi um momento ímpar na minha vida, de ver uma dessas professoras, aliás, ela escuta o podcast, pegar os livros, eu nunca esqueço aquilo, antes de um recesso de julho. Eu estou levando isso aqui, eu vou estudar, você vai ver. Aquilo para mim foi assim, e ela voltou e a gente continuou nessa essa parceria de estar com o professor, né? E eu falo que não era só a Regiane. Aqueles professores estavam em processo de transformação também ali das suas práticas, começaram a refletir sobre, né? Eu falo que elas foram além do que eu imaginava. Então, na minha vida profissional, aquilo foi um momento ímpar. Aliás, naquela época, né, o estagiário que trabalhava comigo, olha que coisa. Era jornalista, saiu da escola, ele fazia letras na época, era a segunda graduação dele, foi trabalhar na agência aqui, e ele que me indicou para dar entrevista, e tudo surgiu a partir daquele meu momento que ele falava: Regiane, eu adoro o jeito que você movimenta essa escola, você precisa dar entrevista lá no Arco. Olha isso, né? E aí surgiu, olha como mexeu com a minha vida. É por isso que eu falo que foi um momento ímpar mesmo. Mas a Muito legal. dedicação daqueles professores. A Francisca colocou uma coisa aqui, que é o coletivo. Ali eu vi, é por isso que eu falo, a gente tem, óbvio, onde eu estou, a gente vai tentando também fazer com que aconteça. Mas ali eu consegui um grupo, a gente tinha um grupo que realmente era um time, Focou, sabe? né? E Focou além, nisso, tinha uma busca exato. e. Aquilo me marcou demais na minha vida profissional e eu acho que eu vou levar o resto da vida aquele momento, porque realmente foi ímpar. Perfeito, perfeito. Eu vou trazer uma contribuição também, porque assim, eu gosto muito de estudar. Eu gosto muito de estudar diversas coisas. Eu tenho paixão por diversas áreas, assim. Áreas que eu nunca vou atuar, sabe, gente? Sei lá, eu gosto muito de tocar instrumento, já tive banda, eu não vou montar banda, eu não vou tocar na noite de novo. No máximo eu vou gravar pra mim. Mas eu tenho muito interesse por diversas e diversas áreas, assim. E tem uma pesquisadora que, inclusive, estava fazendo o doutorado dela, o mestrado dela eu tenho certeza que foi na PUC pouquinho depois que eu saí da PUC São Paulo, que chama Thaís Godinho. Thaís Godinho, ela tem um site chamado Vida Organizada, que é muito bacana, que ela é alguém que trabalha com organização por muito tempo e, né, sentiu uma atração pela educação muito grande e tem trabalhado nessa área, assim, com muito conteúdo gratuito, mas muita coisa gratuita mesmo, e com bastante coisa focada para o professor, que eu acho que é algo bem legal. E ela tinha um conceito que uma vez eu vi de passagem, assim, e me ajudou muito a organizar os meus estudos, que é um conceito que chamou de universidade pessoal. O que ela quer dizer com isso? É um conceito para você organizar o teu estudo e levar um pouquinho mais a sério, sabe? No sentido, tipo assim, vou criar o hábito de estudar. E um ponto que me pegou muito forte é uma fala dela bem simples, que ela falou assim: 10 minutos contam como o seu período de estudo. O que ela quer dizer? Ela quer dizer para você ir criando espaços. Porque se você for esperar a hora perfeita, o momento perfeito, né? O momento de vida perfeito, não vai rolar tão fácil. Nós temos que ir criando esse espaço. Então é 10 minutos. Às vezes você tem um horário antes do café, antes de sair para a escola, entre o café feito e a saída da escola. Ali é um bom momento para você ler o livro que você gosta, você fazer as suas anotações, né? Misturar teoria prática, leitura e silêncio. Ela tem uma série de conceitos que eu acho que é muito legal. Não tenha medo de estudar diversas coisas, aprofundar o que você gosta, aprofundar a sua área. E se alguma coisa não fez sentido, tá tudo bem.
tá tudo bem, não fez sentido essa, vou pra próxima. Mantenha essa atuação. Eu acho que isso foi muito legal. Escolhe um tema que te move, são conceitos que são importantes. Então eu vou até vou pedir para o pessoal da produção deixar um link aqui que é justamente sobre esse texto de Universidade Pessoal da Thaís, que é um conceito que eu acho muito bacana, assim, para se pegar para ler, né? E uma outra proposta também é, professor, leia livros da sua área e intercale com livros literários que você gosta. Porque muitas vezes a gente pega livro técnico você vai travar nele, não tem jeito. Eu pego um livro sobre Segunda Guerra, eu vou demorar para ler ele. Eu pego um livro sobre República no Brasil, Era Vargas, estava estudando Era Vargas esses tempos, eu vou demorar para ler Era Vargas, porque é um conceito que eu tenho que ruminar, eu tenho que entender, né? Então vai demorar um pouco. E às vezes a gente fica um pouco lento e você fala, ah, desaprendi a ler. Aí quando você pega um livro literário gostoso, você, ó, come aquele livro rapidinho, né? Digere aquele livro com velocidade. Então intercale. Mas o importante é, arranja tempo para isso. Cobre os seus coordenadores, seus colegas professores para respeitarem esse momento, para trazer contribuição para esses momentos oficiais, se a sua escola tem, se a sua escola, a sua rede disponibiliza esses momentos, valorize eles, né? Porque precisa acontecer essa formação e nós precisamos nos acostumar a estudar, nos acostumar a se formar ao longo do tempo. E quem sabe, numa formação que ela é em serviço, a gente não descobre um tema e segue uma carreira acadêmica, e segue uma produção acadêmica, e vai para um mestrado, vai para um doutorado, vai para uma pós-graduação, vai para uma especialização, para uma segunda, terceira graduação. O que eu tenho de colega professor que fez uma segunda, uma terceira graduação porque gosta, porque acha interessante, porque queria atuar numa outra área na educação, me coça a mão todo ano para fazer uma faculdade de artes, porque eu gosto da ideia de ter uma formação em artes em algum momento, de ir para o mestrado em algum, perdão, ir para o doutorado em algum momento, né? Mestrado eu concluí. Então, são vontades que nós temos que a gente precisa cultivar essa educação. E mais um ponto: o seu estudante vai perceber que você acha estudar legal. Ele percebe. Se você gosta de estudar, você passa isso para o estudante que está ali com você. Ele entende que você gosta, ele entende que isso é importante. É mais uma forma de passar. Estamos chegando nos momentos finais aqui. E todo mundo é da casa, todo mundo conhece. Agora nós encerramos o programa propondo três coisinhas, três questões importantes aqui. Primeiro, se gostou do programa. Segundo, onde eu te encontro e sei mais sobre você. E terceiro, um pedacinho seu para ficar junto com os nossos ouvintes aqui. Então, Regiane Taveira, para começar, as três perguntinhas para você. Gostou do nosso programa? O que que você achou desse bate-papo? Onde eu acho a Regiane e o que que você vai deixar conosco? Gente, se eu gostei, o que eu sempre falo, o caderno tá aqui, ó, quase acabando de tanta anotação, de tanto ponto de interrogação, que eu acho que é isso, né? Quando a gente ainda fica se questionando, é porque algo já mudou, né? E isso não tem preço. Eu amei, né? Acho que você coloca muito bem, Keller, quando o arco 43 é formação pura, não é? E a gente vai a cada programa realmente mudando. Não tem como não mudar, não é? Eu tô aqui no arco 43, tô lá no Instagram, né? Mas acho que o melhor lugar onde eu continuo, né? Tenho certeza que eu estou, né? É a escola, o melhor lugar, lá no chão da fábrica, onde a gente vê tudo isso aí, essa mágica acontecer. Não tem como eu querer estar em outro lugar. E eu fui escutando e pensando em formação. É um texto bem pequenininho do Eduardo Galeano, que ele fala assim: me ajuda a olhar. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos, e foi tanta a imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu a falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar.
esse texto é um texto que, né, eu uso aí em algumas formações, e a gente está sempre aprendendo a olhar algo ou ajudando alguém a olhar que nós, como professores, estamos ali o tempo inteiro, não é? E dependendo de quem ouvir, vai imaginar uma série de coisas, porque realmente a gente tem que aprender a olhar a cada momento. Obrigada, foi uma delícia. Perfeito, Rê. Obrigado pelo seu tempo, por essa paixão pela educação, pelo ensino, pela continuidade da formação. Agradeço muito por ter você aqui, viu? Muito Obrigada obrigado. eu. Francisca Paris, minha querida Francisca, as três perguntinhas que você já está acostumada a responder por aqui. Primeiro, o que que você achou do nosso papo? Segundo, como eu sei mais sobre a Francisca, como eu te encontro por aí? E terceiro, uma indicação, um pedacinho seu para ficar junto conosco. Gostei muito. E eu sempre acredito que espaços onde as pessoas conversam e pensam, tudo acontece. É por aí que começa. Somos só três. Estamos batendo um papinho hoje, né? Mas isso vai reverberando e vai provocando mudanças, eu tenho certeza disso. Então, espaços de encontro, para mim, são privilegiados e por isso eu fico muito feliz de ter participado. Gostei demais. Bom, por onde eu estou, eu não estou na escola mais, eu estou em espaço de autoria, estou escrevendo muito, né? Estou aí nas redes sociais, para quem quiser me encontrar. Não muito mais, mas estou lá ainda. E eu gostaria de trazer para vocês assim algumas coisas que mexeram comigo essa semana. Eu acho importante dividir e colocar à disposição de vocês. A primeira é que eu voltei num bairro muito antigo aqui da minha cidade, para uma casa que eu morei por 30 anos e a casa está sendo demolida. E aquilo me entristeceu tanto, porque eu passei minha infância lá, passei muito tempo. Voltei depois, tive meus filhos lá naquela casa. E aí eu fiquei muito triste, mas aí eu me lembrei do livro do Milton Ratum, Os Dois Irmãos, que a casa virou só uma casa de armarinhos, né? Mas na verdade a casa contava toda a história. Então eu indico esse livro para quem ainda não leu, esse momento literário lindíssimo, né? Porque ele me fez. Eu já li há muito tempo, mas me deu vontade de ler novamente em função do que eu presenciei. Também uma outra questão que estou lendo, que eu acho fundamental, é um livro muito provocativo, angustiante em certo sentido, mas para quem está na área da educação eu acho fundamental, do Levinsky, do Ziblatt, Como as Democracias Morrem, né? Um depoimento de como as nossas democracias estão fragilizadas e como a gente tem que se atentar para isso, porque nós não estamos vivendo o melhor momento histórico para a nossa democracia e para várias democracias do mundo. E também dizer para a turma que eu fiquei encantada com o filme Homem com H, que conta a vida de Ney Matogrosso, esse artista espetacular que a gente tem, como é que ele foi resistência, como é que ele não se destruiu, como é que ele enfrentou e alcançou o sonho, né? Então eu deixo essa dica também para a turma. Perfeito, perfeito. Francisca, muito obrigado novamente pelo seu tempo, por estar aqui conosco, por discutir um tema tão importante, tão essencial, intrínseco, né, a todos nós que estamos aqui e tão importante, tão caro até para nós do Arco, né, para a editora do Brasil como um todo. Acho que é maravilhoso, é muito bom conversar com você, que é uma sumidade nessa informação aqui conosco também. Obrigado por essa sensibilidade, por esse cuidado, né, por estar sempre preocupada com esse tema e com a educação como um todo. Agradeço demais. Obrigado. Chegou então a minha vez aqui. Deixa eu dizer que eu amo esse tipo de tema. Conversar sobre formação é algo que é muito importante, é algo que eu gosto muito, é algo que precisa acontecer e que para mim é essencial até para outras áreas da vida, né? Se eu não estou estudando alguma coisa, ou compreendendo alguma coisa, ou buscando compreender alguma coisa, eu sinto que está faltando uma parte muito importante de mim. Então, dialogar, conversar, trocar é algo que é essencial, essencial para mim. Agradeço muito né, por ter tido diversos acessos ao longo da vida que me permitiram alimentar essa curiosidade. E acho que é importante alimentar isso no professor, no estudante, da maneira que for possível. Eu deixei uma indicação aqui já presente, né? E eu retomo as duas indicações que eu falei também. Ah, perdão, olha eu me acelerando nas regras. Segundo, quem quiser me achar por aí, @Marcos Keller na maioria dos lugares. Lá no Instagram é Cobb Keller. Tá meio parado, mas está voltando. Trabalhei muito esses dias, fim de semestre.
vou descansar um pouquinho e eu volto a postar alguns vídeos sobre filosofia, conversando um pouquinho, né? Sobre o dia a dia, fotinho do meu gato, da onde eu estou e o que eu estou comendo. É o Instagram, né? Então é isso que a gente coloca por lá. E a minha indicação vai ser novamente essa ideia da Universidade Pessoal da Thaís Gondim, que eu acho que é muito legal. Todo o site dela sobre vida organizada, né? É um tema muito bacana. Ela tem um conceito muito legal de produtividade compassiva, que é uma oposição a essa produtividade maluca que às vezes nós somos cobrados no dia a dia, né? Então a ideia é de você vai produzir no teu tempo, encontrar teu tempo, entender o que que é, porque a sociedade vai cobrar uma produtividade e tal, mas você não precisa, você não é um relógio, você não é uma máquina, né? Você precisa da criatividade, você precisa do tempo, você precisa do respiro, o professor precisa do respiro. Então tem alguns temas ali que eu acho que são muito importantes, assim, para a discussão. E a ideia da universidade pessoal é justamente cultivar esse amor pelo estudo, para que a gente não fique bravo com o estudo, né? Para que nós não nos tornamos pessoas que ficam assustadas ou irritadas ou tensas com a ideia de estudar, porque é o oposto da nossa profissão agir assim. Então tem alguns temas ali que são muito legais, link aqui no post para você entender um pouquinho mais. E dê uma olhadinha na coleção de bolsos que eu acho maravilhosa, é um ótimo presente. Sabe, é um ótimo presente para aquele colega professor. Tem muita coisa ali que é legal para você dar, discutir, conversar um pouquinho mais. Tem muita coisa que é bacana. E fique de olho nos materiais da Editora do Brasil, porque é para isso. É para formação, é para o desenvolvimento do professor que todos nós estamos aqui. Certo? Antes de encerrar, quero te pedir que siga a Editora do Brasil lá no Instagram, @Editora do Brasil _oficial. Dá uma olhadinha, porque tem muita coisa bacana. E quero te convidar também, meu querido ouvinte, professor, coordenador, estudante. Tem uma história, tem um insight, tem algo que aconteceu na sua vida de professor. Tem algo que aconteceu na sua vida de professor que você gostaria de compartilhar, ou quer um pitaquinho meu e da Regiane ali sobre algum tema e grande elenco a respeito dessa história? Manda pra gente no arco-sala-dos-professores@gmail.com para que a gente possa compartilhar, compreender, conversar um pouquinho mais e saber um pouco mais de você, conversar um pouco mais com você via podcast por aqui, certo? No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Gravação e edição Agência Bowie, produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Supervisora de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, instagram.com/editora do Brasil _oficial, facebook.com/editora do Brasil, x.com/editora do Brasil e youtube.com/editora do Brasil.